Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a inexplicável interdição de São Januário. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você puder contribuir para o crescimento do canal, vire membro do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Você faz a sua assinatura, contribui para o crescimento do canal. Ainda tem vários acessos a benefícios exclusivos aqui no canal. Estou gravando esse vídeo na manhã de domingo. O Vasco neste fim de semana joga fora de casa contra o Bahia, mas eu queria falar um pouco de aspectos fora do campo e bola, que é sobre a proibição de jogos em São Januário com torcida. Essa decisão foi ratificada na quinta-feira pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, numa votação de 2-1 pela manutenção da proibição de São Januário receber jogos com torcida em qualquer ambiente, em qualquer jogo de qualquer campeonato. Resumindo, o Vasco, neste momento, ele está proibido de jogar no seu estádio com sua torcida e também por uma questão de logística do Maracanã, está proibido de jogar também no Maracanã, porque o Maracanã está fechado para recuperação de gramado. E isso é preciso a gente pontuar aqui, que é um prejuízo esportivo gigantesco para o Vasco e de forma inexplicável. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. E também um prejuízo gigantesco para a questão financeira, tanto do Vasco quanto da região. E, de fato, para mim, até agora, lendo os despachos, lendo as decisões, eu não vejo nenhuma sustentação nisso. Me parece que é uma perseguição ao Vasco e uma decisão elitista, uma decisão discriminatória contra toda uma comunidade do entorno de São Januário. Para você entender, no meio de junho, o Vasco perdeu para o Goiás por 1-0 e, depois dessa derrota, aconteceram tumultos dentro de São Januário e fora de São Januário. Dentro de São Januário, a torcida ficou revoltada, começou a atirar sinalizadores no campo e falando palavras de ordem, uma agitação danada. E por essa agitação, o Vasco foi punido por 4 jogos sem mando de campo, 4 jogos sem torcida, que, aliás, já foram cumpridos. Isso aconteceu dentro de São Januário. Fora de São Januário, aconteceram vários tumultos de torcedores revoltados, querendo quebrar portão, quebrar coisas fora de São Januário, e aí a polícia interveio para tentar conter a situação. Foi isso que aconteceu. E aqui eu não estou aqui para justificar, foi errado o que a torcida do Vasco fez, prejudicou o próprio clube, e esse prejuízo o Vasco já pagou, porque o Vasco ficou 4 jogos sem o seu torcedor para jogar. Jogou um jogo no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador, e os outros jogos em São Januário sem torcida. Terminada essa punição dos 4 jogos, dada pelo STJD, dada pelo âmbito esportivo, o Vasco foi informado que o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha entrado na questão para analisar o caso, e aí é que começa uma situação muito complicada. Para resumir, o Ministério Público, primeiro na primeira instância e agora, mais recentemente, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Vasco está sendo impedido de jogar com torcida no seu estádio, um estádio secular, porque o entorno do estádio tem uma comunidade. A comunidade da Barreira do Vasco, que está lá e é composta por pessoas que moram na comunidade, pessoas que 95%, mais 99% são pessoas de bem, elas estão sendo usadas como desculpa para o Vasco não poder jogar no seu estádio. E isso é um absurdo, é uma decisão elitista, é uma decisão discriminatória. Porque, antes dessa decisão de quinta-feira, há coisa de 2 semanas, teve uma decisão que mantinha a punição
escrito, isso tinha uma decisão escrita dizendo que São Januário não podia ter, porque as ruas eram estreitas, porque do lado do estádio tinha uma comunidade, e nessa comunidade tinha estampidos de tiros e tinha movimentação, tinha tráfico de drogas. Gente, esse combo da primeira decisão é uma das coisas mais preconceituosas, discriminatórias que eu me lembro de ter lido na história desse país. Porque se no Rio de Janeiro você for evitar eventos em locais de ruas estreitas, em locais em que se ouve tiro, em locais que tem movimento de tráfico de drogas, você não pode fazer nada nessa cidade. Nem missa. Nem missa. Porque essa realidade, ruas estreitas, barulho de tiro e tráfico de drogas, ela é a realidade do Rio de Janeiro inteiro. Então você usar isso como motivação para você impedir que a torcida frequente São Januário, repito, um estádio secular, um estádio com uma história belíssima, inclusive, de luta contra preconceito, contra as diferenças, contra minoria, a favor de minorias, você, para mim, é uma decisão completamente preconceituosa. E na decisão de quinta-feira, o despacho traz que o Vasco não dá segurança para o jogo pelo entorno de São Januário para realizar os jogos. Mas o entorno de São Januário, ele não é diferente do entorno de nenhum outro estádio. Ele não é diferente do entorno do Maracanã. No Maracanã tem até um pouco mais de ruas mais largas, mas, por exemplo, é a mesma coisa do Engenhão. O Engenhão também tem ruas estreitas, é um bairro altamente residencial. Então, aí você vem pontuar isso como um impedimento para você não realizar jogo, é difícil você ver. O que acontece no entorno de São Januário, ele é a responsabilidade da segurança pública do Rio de Janeiro. O Vasco foi orientado e foi cobrado do Vasco várias adaptações de São Januário que, segundo o Vasco, foram feitas. De colocar catracas eletrônicas, de colocar até biometria, que é algo que só vai se exigir a partir de 2025. O Vasco chegou e fez. E agora a Justiça diz que não pode acontecer jogo em São Januário porque o Vasco não fez a perícia para liberar São Januário. E essa perícia, segundo o Vasco, é uma perícia de quase R$1,5 milhão. E aí o Vasco questiona isso. Então, para resumir, o que está acontecendo em São Januário, de haver uma proibição de jogos em São Januário, é desproporcional com a realidade do Rio de Janeiro, é desproporcional com a história de São Januário, e o Vasco está sendo muito prejudicado, porque esportivamente ele não consegue mandar seus jogos diante do seu torcedor. Além da economia da região, que precisa muito dos jogos em São Januário para acontecer, também está sendo prejudicada a partir de argumentos que não existem. Então, assim, eu precisava gravar esse vídeo aqui, porque o Vasco está sendo perseguido e uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele é uma decisão pouquíssimo fundamentada, nada fundamentada, e uma decisão que nos transparece está carregada de elitismo, carregada de preconceito. O Vasco vai ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, para tentar reverter essa decisão, mas até aqui é inexplicável ver o que o Vasco está passando. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, resto ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, fala nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, se puder, seja membro aqui embaixo, aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.